Maíra aqui e hoje eu vou falar com vocês sobre carreira. Bom, antes de tudo eu vou contar um pouquinho sobre mim, sobre a minha carreira. Eu sou formada em engenharia e eu comecei a trabalhar na empresa onde eu já fazia estágio e aí lá eu fui contratada como engenheira. Fiquei alguns anos, fui promovida e tal, só que aí eu decidi mudar de carreira. Eu decidi tentar outra coisa que não no interior. Então, eu decidi pedir as contas, voltar para casa da minha mãe e começar a mandar currículo para São Paulo. Depois de 10 meses à procura, eu achei um emprego e eu comecei a gostar muito do emprego, aprender demais e tudo mais. Porém, depois de mais de um ano de contratação, eles resolveram me desligar. Desligar é um termo bonito para me demitirem. Então, essa é a minha breve carreira de trabalho e hoje, atualmente, eu estou desempregada. E aí, mexendo nos livros aqui de casa, eu encontrei este livro. 60 verdades para administrar a sua carreira. E aí eu resolvi fazer um Sinceramente Indica. Não sei se vocês já conhecem, nós temos uma hashtag Sinceramente Indica. E nós vamos postar livros e filmes que a gente assistiu e gostou. No caso, é um livro que a gente leu e gostou. Esse livro tem uma história engraçada. Eu comprei ele num posto de gasolina. Eu já tava assim pensando em trocar de carreira. E aí eu resolvi comprar o livro pra ver, né? Conhecimento não ocupa espaço, então vamos comprar. Eu gostei do livro, eu vou ler alguns trechos para vocês, vou contar a estrutura do livro, mas ao meu ver, para administrar uma carreira, ainda faltam alguns pontos para serem observados nesse livro. Então eu vou contar do que o livro é e eu vou falar os pontos que eu acho que faltam, e aí vai ser o tema de hoje. Bom, então vamos lá. O livro é organizado em partes e fala sobre as etapas de uma carreira. Então, o livro aborda começando num novo emprego, lidando com chefes, trabalhando com outras pessoas, networking, a verdade sobre como fazer as coisas acontecerem, administrando a carga de trabalho, a verdade sobre saber se comunicar, a verdade sobre lidar com inimigos, a verdade sobre causar a impressão certa, a verdade sobre como ser notado, a verdade como ser promovido e a verdade sobre como continuar progredindo. Essas são as partes do livro e, ao meu ver, faltam duas partes. Carreira é o período no qual a gente trabalha, é o período no qual nós somos ativos. E este livro não aborda a transição de carreira, mudar de emprego e não aborda ser demitido, que hoje em dia, ainda mais na atual situação do Brasil, faz parte. E se for algo que venha a acontecer na sua carreira também, não é algo legal, mas eu acho legal abordar, porque é um período, a gente tem que encarar como em breve vamos estar empregados. Bom, então inicialmente eu vou contar do livro. A autora é a doutora Karen Otazo. Ela é uma consultora de negócios e orientadora de empresas multinacionais. Com mais de 20 anos de experiência profissional, ela possui uma capacitação única para atender a executivos de empresas das mais diversas áreas. Tá. Bom, essa Karen faltou falar de desemprego, mas tudo bem. A primeira parte que eu gostaria de abordar para vocês é o primeiro capítulo sobre a verdade de começar um novo emprego. Eu acho bem bacana falar sobre o novo emprego porque envolve tanto o primeiro emprego quanto trocar de carreira
ou trocar de área, porque tudo faz parte. Porque quando você muda de área numa empresa, você muda de chefe, você muda de colegas, por mais que seja a mesma empresa, tem uma transiçãozinha aí. E aí o trecho que eu selecionei para ler para vocês foi a verdade número 5. Descubra quem sabe o que. Construa seu círculo de informações. Eu acho bem bacana porque não é só o networking de saber as pessoas, as posições que elas estão. Mas logo que você começa numa empresa, você tem que saber, sim, todos os chefes de área, todas as pessoas que trabalham nas diversas áreas. Por mais que você ache que não vai ter contato, é importante saber. Porque dependendo do projeto, de um relatório que você está fazendo, ou de uma ação da empresa, você vai precisar entrar em contato com outras áreas. E é legal você já saber com quem falar, porque muitas vezes, depois que você já está um tempo empregado, você chegar para o pessoal da sua área ou para o seu chefe e falar assim, ai, com quem que eu falo? Isso pega mal. Então, se você é novo na empresa, novo no lugar, aproveita, pergunta em caso de emergência, em caso disso, em caso daquilo, com quem que eu falo. Assim, você já tem anotadinho e se você precisar, você já sabe, você já vai direto, você mostra proatividade. A segunda parte que eu queria falar é a verdade sobre como lidar com os chefes. Isso eu acho bem bacana e eu vou falar bastante porque é o seguinte, aqui no livro ensina a ter respeito pelo chefe. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer que é chover no molhado, mas nem sempre a gente encara isso como verdade. E aqui no livro fala, não importa o que você pense sobre seu chefe, haja sempre com respeito. Isso eu acho que é bom lembrar, é bom sempre estar relembrando, porque quer ou não, trata-se de uma posição de hierarquia e nós estamos abaixo dessa pessoa. Então tem que tratar muito bem o chefe, por mais que as opiniões não batam. E uma coisa que eu aprendi com a vida é, se você tem um chefe chato, muito chato, a má notícia é que ele pode ser um de vários. Porque não é trocando de chefe que o problema vai resolver. Então a gente tem que lidar sim com a hierarquia e tem que aprender a viver em harmonia, mesmo com pessoas que a gente não combine a opinião. Chefe é chefe. Tem que discutir sim, mas num tom de respeito e entender a hora que perdeu o jogo, na hora que se não tá entendendo, chefe é chefe, a última palavra é a dele. O próximo capítulo que eu quero conversar é sobre networking. Networking tá super em voga, que é você saber das pessoas, é você ter uma rede de contatos ativa. E aqui eu separei um trechinho bem bacana, eu vou ler para vocês. As pessoas adoram que peçam a opinião delas. Quando você quiser realizar alguma coisa no trabalho, pedir opiniões é um jeito de conseguir o apoio e a aprovação dos outros. Melhor ainda, consultar formadores de opinião, altos executivos e chefes de departamentos importantes. Pode ajudar a fazer com que suas ideias ganhem terreno na empresa. A outra parte que eu quero mencionar é a verdade sobre administrar a sua carga de trabalho. E até vocês podem observar que eu já anotei gerenciamento de tempo. Gente, administrar a carga de trabalho nada mais é do que administrar o seu tempo. Porque se você está atolado de tarefas, você não é o único. Hoje em dia, ainda mais na crise, onde reduziram os cargos e aumentou o volume de trabalho das pessoas, tempo é dinheiro. Sempre foi. Só que saber administrar o tempo, saber administrar a sua carga de trabalho, vai melhorar a sua imagem perante os outros departamentos e perante o seu chefe. A próxima parte que eu quero falar com vocês é a verdade sobre lidar com inimigos. Eu acho inimigo uma palavra meio forte para se dizer, mas a gente não pode ser ingênuo e falar que não existe isso, principalmente no ambiente de trabalho, onde as pessoas estão lutando para serem reconhecidas e para mostrar que são mais produtivos que o colega e com isso ganhar mais bônus e tal. Eu não encaro como inimigo, mas eu encaro sim como uma opinião contrária e como pessoas que não estão lá para te apoiar,
e sim, se possível, passar a perna em você por questão de trabalho, não necessariamente que essa pessoa seja de má índole. Mas o título é Como Lidar com Inimigos, e aqui tem uma frase bem legal que eu vou ler para vocês. A resposta às suas palavras ou a seu comportamento costuma ser semelhante ao que você transmite. Se você for educado e gentil, por exemplo, quase sempre as outras pessoas reagirão do mesmo jeito. Então, se você é como eu, que também assim, acho meio chato essa coisa de inimigo, pessoa do contra, trata todo mundo com respeito, seja simpático com todo mundo, porque isso faz com que as pessoas tratem a gente da mesma forma que a gente trata elas. E se elas tratarem a gente mal, não significa que a gente precisa baixar no nível delas e tratar elas mal. Continua com respeito, seja você mesmo, que você vai ver, isso já mostra que você não está entrando no joguinho da pessoa. A última parte que eu queria conversar com vocês é a parte 11 sobre a verdade, sobre como ser promovido. É bem legal, né? Porque se vocês são também da geração Y, X, Z e vocês são os millennials, vocês também têm grandes ambições e, né, quanto mais promovido, melhor. E a verdade número 51 fala isso. É responsabilidade sua provar que você está pronto para o próximo nível. E aí dá várias dicas, e a dica que eu selecionei foi: a melhor opção é provar que você pensa e age como alguém do próximo nível. Seguem algumas dicas. Bom, a dica aqui que eu selecionei foi: coloque-se no lugar do seu chefe. E essa dica de pensa como o seu chefe deveria pensar e ver como é que você faria na situação dele. É bem bacana esse exercício. Bom, o livro no geral é bem bacana, mas como eu disse no começo do vídeo, faltam duas partes aqui que eu vou conversar com vocês. A primeira parte é a verdade sobre ser demitido. Não é legal. Por mais que você já comece a sentir que você não está sendo aceito na empresa, uma pessoa chegar e falar assim: tchau, amiguinho, vai embora porque nós precisamos te desligar. Não é legal, gente. E a visão que as outras pessoas fazem com a gente, as pessoas do RH, é bem chato. É uma situação delicada. Eu acredito que os RHs deveriam tratar isso com bastante cautela. E se você conhece alguém que foi recentemente demitido, eu tenho algumas sugestões de assuntos para não abordar. Porque é o seguinte: se a gente foi demitido, a gente já está se sentindo excluído, já está se sentindo que a gente não serve, porque, queira ou não, pegaram a gente e falaram tchau. Então, perguntar: mas por que não deu certo? Você conversou com o seu chefe, você tentou entender o porquê? Não é legal. Já decidiram te desligar a pessoa, então não é legal ficar remoendo isso. Outra coisa que me irrita muito é quando o pessoal pergunta: mas o que você tá fazendo? Cara, eu tô mandando currículo todo dia. Mandando currículo. Esse é o meu novo trabalho. A outra parte que eu acho que falta abordar nesse livro é transição de carreira. Ainda mais hoje que nós temos noção de que nós não vamos viver a vida inteira numa mesma empresa, sempre evoluindo. A gente pode fazer o que chama-se de carreira horizontal, que é transitar no mesmo cargo, no mesmo patamar, mas em diversas áreas, em diversos setores da indústria. Então aqui não fala sobre a transição de carreira, é bem bacana. Quando você transita no mesmo segmento, é mais fácil. Você tem lá um currículo abordado e você vai procurar as outras empresas, mas quando você quer mudar de carreira, é complicado, porque as pessoas vão olhar seu currículo e vai ter lá, por exemplo, um perfil de vendas, e aí você está se aplicando para um cargo de compras, e aí as pessoas muitas vezes não vão te chamar. Então é legal colocar no currículo em transição de carreira, é legal abordar os amigos. Olha, realmente eu sempre trabalhei na área de supply, mas agora eu quero trocar de carreira, porque assim é mais fácil você arranjar outro emprego. E a transição de carreira faz parte.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse livro é bem bacana, ele entra meio que no título de autoajuda, mas ele é um guia, é legal. Espero que vocês gostem dos comentários que eu fiz e das partes que eu acho que tá faltando. E se vocês gostaram mesmo, dá joinha, ajuda a gente no canal, compartilha com quem vocês acham que vai gostar desse vídeo. Até a próxima!